Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série devocional, hoje no livro de Ezequiel, capítulos 10 e 11. Lembrando que nós estamos nos aprofundando aqui no texto do livro de Ezequiel. É um texto apocalíptico, um texto profético, então contém aqui muitos símbolos. Nós precisamos entender o contexto desse livro e precisamos também entender que algumas coisas aqui não são literais, não podemos interpretar literalmente, porque são simbólicas e refletem aquilo que Ezequiel estava vendo e um juízo, as palavras eram duríssimas, em forma de juízo contra o povo de Israel, que iria experimentar muito brevemente tudo isso que estava descrito no livro do profeta Ezequiel. Vamos ver o que diz os capítulos 10 e 11 deste livro. Olhei e vi algo semelhante a um trono de safira sobre a abóbada que estava por cima das cabeças dos querubins. O Senhor disse ao homem vestido de linho: vá entre as rodas, por baixo dos querubins, encha as mãos com brasas ardentes apanhadas de entre os querubins e espalhe-as sobre a cidade. E, enquanto eu observava, ele foi. Ora, os querubins estavam no lado sul do templo quando o homem entrou e uma nuvem encheu o pátio interno. Então a glória do Senhor levantou-se de cima dos querubins e moveu-se para a entrada do templo. A nuvem encheu o templo e o pátio foi tomado pelo resplendor da glória do Senhor. O som das asas dos querubins podia ser ouvido até no pátio externo, como a voz do Deus Todo-Poderoso quando ele fala. Quando o Senhor ordenou ao homem vestido de linho: apanhe fogo do meio das rodas, do meio dos querubins, o homem foi e colocou-se ao lado de uma roda. No meio do fogo que estava entre os querubins, um deles estendeu a mão, apanhou algumas brasas e as colocou nas mãos do homem vestido de linho, que as recebeu e saiu. Debaixo das asas dos querubins podia-se ver o que se parecia com mãos humanas. Olhei e vi ao lado dos querubins 4 rodas, uma ao lado de cada um dos querubins. As rodas reluziam como berilo. Quanto à sua aparência, eram iguais, e cada uma parecia estar entrosada na outra. Enquanto se moviam, elas iam em qualquer uma das 4 direções que tomavam os querubins. As rodas não se viravam, enquanto os querubins se moviam. Eles seguiam qualquer direção à sua frente sem se virar. Seus corpos, inclusive as costas, as mãos e as asas, estavam completamente cheios de olhos, como as suas rodas. Quanto às rodas, ouvi que as chamavam giratórias. Cada um dos querubins tinha 4 rostos. Um rosto era de um querubim, o segundo de um homem, o terceiro de um leão e o quarto de uma águia. Então os querubins se elevaram. Eram os mesmos seres viventes que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Quando os querubins se moviam, as rodas ao lado deles se moviam. Quando os querubins estendiam as asas para erguer-se do chão, as rodas também iam com eles. Quando os querubins se mantinham imóveis, elas também ficavam. E quando os querubins se levantavam, elas se levantavam com eles, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. E a glória do Senhor afastou-se da entrada do templo e parou sobre os querubins. Enquanto eu observava, os querubins estenderam as asas e se ergueram do chão, e as rodas foram com eles. Eles pararam à entrada da porta oriental do templo do Senhor, e a glória do Deus de Israel estava sobre eles. Esses seres viventes eram os mesmos que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, junto ao rio Quebar, e percebi que eles eram querubins. Cada um tinha 4 rostos e 4 asas, e debaixo de suas asas havia o que parecia mãos humanas. Seus rostos tinham a mesma aparência daqueles que eu tinha visto junto ao rio Quebar. Todos iam sempre para a frente. Então o Espírito me ergueu e me levou para a porta do templo do Senhor, que dá para o oriente. Ali, à entrada da porta, havia 25 homens, e vi entre eles Jazanias, filho de Azur, e Pelatias, filho de Benaia, líderes do povo. O Senhor me disse: filho do homem, estes são os homens que estão tramando mal e dando maus conselhos nessa cidade. Eles dizem: não está chegando o tempo de construir casas? Esta cidade é uma panela, e nós somos a carne dentro dela.
Portanto, profetize contra eles, profetize, filho do homem. Então o Espírito do Senhor veio sobre mim e mandou-me dizer, assim diz o Senhor, é isso que vocês estão dizendo, ó nação de Israel, mas eu sei em que vocês estão pensando. Vocês mataram muita gente nesta cidade e encheram as suas ruas de cadáveres. Portanto, assim diz o soberano Senhor, os corpos que vocês jogaram nas ruas são a carne, e esta cidade é a panela, mas eu os expulsarei dela. Vocês têm medo da espada, e a espada é o que trarei contra vocês. Palavra do soberano, o Senhor, eu os expulsarei da cidade e os entregarei nas mãos de estrangeiros, e os castigarei. Vocês cairão à espada e os julgarei nas fronteiras de Israel. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Esta cidade não será uma panela para vocês, nem vocês serão carne dentro dela. Eu os julgarei nas fronteiras de Israel, e vocês saberão que eu sou o Senhor, pois vocês não agiram segundo os meus decretos, nem obedeceram às minhas leis, mas se conformaram aos padrões das nações ao seu redor. Ora, enquanto eu estava profetizando, Pelatias, filho de Benaia, morreu. Então prostrei-me com o rosto em terra e clamei em alta voz: Ah, soberano Senhor, destruirás totalmente o remanescente de Israel? Esta palavra do Senhor veio a mim, filho do homem, seus irmãos, sim, seus irmãos, que são seus parentes consanguíneos, e toda a nação de Israel, são aqueles de quem o povo de Jerusalém tem dito, eles estão longe do Senhor. É a nós que esta terra foi dada para ser nossa propriedade. Portanto, diga, assim diz o Senhor, o soberano, embora eu os tenha mandado para terras muito distantes entre os povos e os tenha espalhado entre as nações, por breve período tenho sido um santuário para eles nas terras onde foram. Portanto, diga, assim diz o soberano Senhor, eu os ajuntarei dentre as nações e os trarei de volta das terras para onde vocês foram espalhados, e lhes devolverei a terra de Israel. Eles voltarão para ela e retirarão todas as suas imagens repugnantes e seus ídolos detestáveis. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Mas quanto àqueles cujo coração está afeiçoado às suas imagens repugnantes e aos seus ídolos detestáveis, farei cair sobre a sua cabeça aquilo que eles têm feito. Palavra do soberano Senhor. Então os querubins, com as rodas ao lado, estenderam as asas, e a glória do Senhor, glória do Deus de Israel, estava sobre eles. A glória do Senhor se levantou da cidade e parou sobre o monte que fica a leste dela. Então o Espírito de Deus ergueu-se em visão, levou-me aos que estavam exilados na Babilônia. Findou-se então a visão que eu havia tido, e contei aos exilados tudo o que o Senhor tinha me mostrado. Meus queridos, nós vemos aqui então, nesses dois capítulos, a glória do Senhor sendo revelada ao profeta Ezequiel, e depois essa mesma glória saindo do templo e pousando sobre o Monte das Oliveiras, a leste de onde estava a cidade de Jerusalém. Nós vemos que Deus se entristeceu com toda a idolatria praticada por aqueles habitantes da terra de Judá. Deus então promove o cativeiro como um juízo para o povo de Israel, e também promove que um remanescente permaneça ali em Judá. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma questão no capítulo 9 que nós não conversamos ontem, mas eu achei muito interessante. Estudando aqui a palavra de Deus, nós vemos que esse remanescente foi resguardado por Deus com uma marca. E o texto que nós lemos aqui na NVI diz, no versículo 4 do capítulo 9, percorra a cidade de Jerusalém e ponha um sinal na testa daqueles que suspiram e gemem por causa de todas as práticas repugnantes que são feitas nela. Ou seja, aquelas pessoas que sofrem por causa da idolatria, essas seriam salvas. Deus
faria com que eles permanecessem ali a salvo, protegidos daquela ordem de matança geral em relação àqueles idólatras. Nós vemos que no original, essa palavra sinal na testa, na verdade é o Tav, né? O Tav é a última letra do alfabeto hebraico. Então, o que Deus estava falando para Ezequiel é o seguinte, né? Para aquele homem vestido de linho, né? Percorra a cidade e coloque um sinal naquelas pessoas, um sinal na testa, um Tav. O Tav era a última letra do alfabeto grego, que era um quadradinho assim, né, com uma perninha. No entanto, essa letra também tem algumas outras representações na escrita hebraica. E uma das representações é uma cruz. Ou seja, a letra que era para ser marcada na testa daqueles que estavam contra as práticas idólatras do povo era uma cruz, a letra Tav. E isso é muito interessante, porque a cruz de Cristo já estava sendo revelada aqui nos textos proféticos do livro de Ezequiel. Quando Jesus Cristo diz, eu sou o Alfa e o Ômega já é uma tradução grega do texto que Jesus provavelmente pronunciou. Se ele pronunciou em aramaico, Jesus disse, eu sou Aleph e eu sou o Tav. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou aquele que dá início às coisas e aquele que dá fim às coisas. Quando Jesus disse isso, ele disse também, um pouquinho antes desse texto, lá no Novo Testamento, que Moisés profetizou sobre ele. E eu achei muito interessante essa colocação, né, que pesquisando aqui nas Escrituras, lá em Êxodo capítulo 35, há um exemplo muito claro dessa comparação, aparece inúmeras vezes a palavra Aleph e Tav, as letras, né, Aleph e Tav, junto na descrição do templo. E quando Jesus diz que Moisés escreveu sobre ele, então Jesus estava dizendo, tá vendo aquelas letrinhas ali, Aleph e Tav, junto, né? Eu sou o Aleph e eu sou o Tav, né? Quando estão juntas ali, Moisés estava já profetizando sobre Cristo. Mais de 9.000 vezes aparece essa expressão no Antigo Testamento. Enquanto a palavra Jesus, o verbete aí, o substantivo Jesus, aparece apenas 950 vezes no Novo Testamento. Nós vemos então que o Antigo Testamento, ele é uma profecia, aponta para Cristo, que é o Aleph e o Tav, o Alfa e o Ômega. Ele é a letra A e a letra Z, né? Então, quando Jesus é aquele que começa e é aquele que termina todas as coisas. Eu achei interessante trazer essa informação para nós aqui no estudo de hoje, porque nós vemos que esse remanescente, eles serão protegidos por Deus, né? Por causa desse sinal, por causa dessa cruz que foi colocada na testa daqueles que tinham esse sinal, eles não foram mortos. No entanto, eles vão assistir o julgamento dos líderes de Israel, e esse julgamento acontece aqui no capítulo 11. Nós vemos que no capítulo 10 a glória de Deus vai sendo retirada aqui do templo, né? Então, nós vemos a descrição de Ezequiel aqui dos seres viventes. Agora ele chama de querubim, porque ele entendeu que eram anjos ali representados, né? Era a figura de um anjo. Os 4 seres viventes representavam então toda a criação. O boi representava os animais domésticos, o leão os animais selvagens. Nós vemos aqui o rosto de homem, né? E nós vemos também o rosto Opa, deu branco aqui, né? São 4 rostos, né? Eles tinham o rosto de homem, rosto de leão, o rosto de águia, né? Representando as aves do céu. Ou seja, esses 4 rostos aqui representavam toda a criação, e eles eram querubins. Embaixo das suas asas tinham mãos, ou seja, eles tinham uma representação muito parecida com o ser humano. E a glória então de Deus é revelada ao profeta Ezequiel, e ela é retirada do templo
pousa sobre esses 4 seres viventes que contêm o seu corpo cheio de olhos, assim como as rodas ali, que nós já vimos essa descrição lá no capítulo 1, você pode pesquisar aqui nos vídeos, nos devocionais anteriores, lá no capítulo 1 a gente já falou sobre o que vem a ser essas rodas e o que vem a significar os 4 seres viventes. No capítulo 11 nós vemos o julgamento dos líderes de Israel, sendo apresentado aqui a cidade de Jerusalém como uma panela, e as pessoas que estavam dentro seriam as carnes, porque muita gente foi morta, não apenas pelos babilônicos que invadiram a cidade, mas também pelos próprios judeus, pelos próprios habitantes daquela terra. Eles eram um povo muito sanguinário. E aí o Senhor Deus, ele vê tudo isso e ele traz juízo sobre aquelas pessoas, né? Então nós vemos que algumas pessoas morrem aqui durante a visão de Ezequiel, né? Então Pelatias, filho de Benaia, morreu, e isso, ele era um grande líder do povo de Israel, e isso significa então que aqueles líderes estavam recebendo o juízo de Deus. Mas Deus dá uma promessa para o povo. Ele diz que ele vai restaurar, ou seja, ele vai trazer de volta o povo, e ele vai restaurar dando uma promessa aqui, né, de um novo ajuntamento, de um avivamento, né? As pessoas teriam um coração novo, não mais um coração de pedra, mas um coração de carne. E olha que interessante esse texto e muito bonita essa promessa que o Senhor deu para o povo. Nós vemos a glória saindo do templo, né? Então, basicamente aqui aquela passagem, né, a glória se foi e acabou de lá de 1 Samuel capítulo 4, mas nós vemos também a promessa de Deus de que o povo seria ajuntado novamente e seria restaurado. Nós não temos um relato de um avivamento que aconteceu depois dessa restauração. Então, muito provavelmente, esse texto pode estar se referindo ao ajuntamento que acontecerá na segunda vinda de Cristo, quando nós estivermos junto com Ele, nós estaremos todos juntos e adoraremos ao nosso Deus, com um coração de carne, não mais um coração de pedra, não é mais um coração dividido, não haverá outros deuses, mas apenas o nosso Deus, e nós estaremos diante dele para adorá-lo eternamente. E assim nós vemos a promessa de Ezequiel sendo entregue, a promessa de Deus para Ezequiel e para aquele povo sendo entregue e escrita pelo profeta Ezequiel. Eu e você podemos ter esperança de que um dia nós estaremos com Cristo, porque nós temos essa promessa que o Senhor já deixou desde o Antigo Testamento. No Novo Testamento ele vem confirmar de que um dia nós estaremos junto com Cristo, nós estaremos junto de Deus, adorando Ele eternamente para todo sempre. Amém? Vamos orar? Pai Celestial, muito obrigado pelo dia de hoje, obrigado a Deus porque o Senhor tem cuidado de nós, e nós pedimos que a sua graça continue, ó Deus, nos acompanhando em tudo que nós fizermos, ó Deus, e que o Senhor nos marque, ó Pai, com esse sinal que foi colocado naquelas pessoas que acreditavam no Senhor e naquelas pessoas que acham as práticas idólatras repugnantes. Ó Deus, que nós tenhamos essa ousadia de nos posicionarmos contra as práticas idólatras, e que tenhamos também a ousadia de assumirmos que temos essa marca, uma marca especial, uma marca que o Senhor fez nas nossas vidas, e essa marca é uma marca de sangue, uma marca do sangue de Jesus Cristo que foi derramado por cada um de nós. Que nós vivamos de acordo com essa marca, que possamos, ó Deus, experimentar também o cuidado do Senhor todos os dias de nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e
curta aí, deixa o seu joinha, comenta aqui se esses vídeos estão fazendo sentido para você, se esses devocionais têm ajudado você de alguma forma a estudar a palavra de Deus. Nossa intenção é formar um exército de pessoas que leem a palavra de Deus, que estudam, que não apenas acreditam nas ladainhas que muita gente fala, mas a gente vai verificar na palavra de Deus se isso é verdade. Então nós vamos estudando profundamente a palavra de Deus e vamos formando esse exército de pessoas que estudam. Amém? Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço. Tamo junto e tchau.